Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer ou famoso engenheiro de dados. Na apresentação de hoje eu vou falar sobre como que a gente pode subir a nossa primeira imagem de container utilizando o Docker, beleza? Então se você não sabe o que é Docker, não sabe o que é WSL, assiste aqui a playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu mostro como instalar o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Depois eu instalo o Docker e por último agora a gente vai subir o nosso primeiro container, né, que é um container que gerencia outros containers, beleza? É um container, é uma imagem do próprio Docker, né, que é o portainer, e esse container é bastante útil para a gente poder graficamente poder analisar como que estão os nossos containers, né? Os status dos nossos containers, se eles estão running, se não, o que aconteceu, quais são as redes que a gente tem. Enfim, é muito legal essa interface gráfica, beleza? Então, como é que a gente pode instalar aqui o nosso primeiro container, que vai ser o portainer? Bom, a gente tem aqui um arquivo compose, né, do portainer. É uma imagem que geralmente a gente baixa isso na internet, está pronto. Né? Por exemplo, eu quero baixar um container, uma imagem de container que tenha o Airflow, você consegue encontrar. Eu quero uma imagem de container que o container tenha um cluster Hadoop, com Spark, HDFS, você também consegue encontrar. Então, é uma forma bem legal de você poder testar diversas ferramentas de forma bem simples, beleza? E você também consegue isolar as instalações, né? Ou seja, nunca vai ter nenhum tipo de conflito e é o conceito aí de microserviços que vem crescendo bastante nas empresas, beleza? Então, como é que funciona o arquivo Compose? A gente vai ter aqui uma imagem, né, que é a imagem que ele vai baixar, né? No caso, a gente pode ainda definir uma versão aqui, nesse caso eu não estou definindo nenhuma. O nome do container é o nome que vai ficar exposto para mim. O init é igual a true, né? Ele vai inicializar o meu portainer. Restart always. Toda vez que eu ligar a minha máquina, o meu WSL, o meu servidor, ele vai estar sempre disponível aqui o portainer, beleza? A porta, né, é a forma como eu vou acessar o meu portainer, o meu container de portainer no caso. Então, se por exemplo, você já tem uma porta 9003 sendo utilizada por outro container, vai gerar um conflito e você não vai conseguir acessar esse container, beleza? Então, você tem que garantir que todo container vai ter uma porta única. Para cada um vai ter uma porta, por exemplo. A 10.000 vai ser a porta que você vai utilizar para o Spark, por exemplo. A 8080 é a porta que você vai utilizar, por exemplo, o Airflow. Então, cada container vai ter que ter uma porta exclusiva. Se você tentar utilizar a mesma porta em dois containers, vai dar conflito. Beleza? Então, por isso que geralmente a gente altera o padrão, né? Para a gente poder garantir que cada um vai ter a sua porta exclusiva. E se geralmente a default tem programas que tem containers que vêm com a mesma porta padrão, por exemplo, a 8080 é bastante utilizada como padrão em vários softwares diferentes. E aí se você não trocar, quando você tentar instalar, por exemplo, o Airflow e de repente o PrestoDB, que ambos utilizam ali o default como 8080, vai dar conflito, vai quebrar e você não vai conseguir utilizar os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então é importante ficar ligado aí na porta, né? Era algo que eu achava bem confuso no início, mas eu acho que essa é a explicação que eu gostaria de ter tido no início. Beleza? Principalmente para quem não vem de TI, se for o seu caso, você também não sabe o que é porta, então é basicamente isso, né? É a forma que você tem de acessar o container. Em poucas palavras é isso. E o volume é a forma que você tem de, por exemplo, você tem o seu container aqui, né, que é um ambiente, como se fosse um ambiente virtualizado. E você tem a sua máquina WSL aqui, que é o seu host. Né? E aí você quer persistir alguns dados dentro da sua máquina. Então, o volume, ele faz isso. Né? Ele vai pegar o que está sendo gerado dentro do seu container e vai escrever na sua máquina física. Né? Porque toda vez que você desliga, deleta e sobe um container novo, ele vem zerado, ele vem sem nada, né? Mas se você tem um volume, ele vai persistir o que está sendo produzido dentro do container na sua máquina host. Beleza? Então é basicamente isso, né? Que o container ele tem essa estrutura e cada container vai ter a sua própria imagem. Por exemplo, a do Airflow geralmente tem mais parâmetros.
A de um cluster Hadoop vai ter várias imagens que ele vai baixar, ele vai criar uma rede entre todos eles e vai estar tudo conectado, enfim. Então, geralmente, a gente consegue encontrar essas imagens aqui, esses arquivos .yaml na internet, né? Livremente aí, do Airflow, do cluster Hadoop, do Dremel, enfim. Você consegue baixar aí diversas imagens tranquilamente, beleza? Mas é importante que você baixe de fonte segura, porque você não sabe o que aquilo vai fazer na sua máquina, beleza? Então tem que ter esse cuidado também, ok? Então, dito isso, eu vou aqui no meu Ubuntu, né, no meu WSL, vou aqui na minha pasta Home, né, eu vou fazer isso via interface gráfica para facilitar se esse for o seu primeiro contato aqui com tudo que eu estou falando, beleza? Para não ser aqui um impeditivo. Mas o mais comum era a gente fazer isso via terminal, beleza? Mas eu vou facilitar aí a tua vida. Então, botão direito, New Folder, Docker, eu vou criar uma pasta chamada Docker. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pastinha chamada Portainer. E dentro da Portainer, eu vou criar aquele arquivo do Compose. Então, new file, eu vou chamar de Docker. É obrigatório ter esse nome, tá? Compose. E é obrigatório também ter essa extensão .yaml. Então, eu vou abrir isso aqui. Vou copiar aquele arquivo que estava lá. Vou colar aqui. Vou salvar. Vou fechar. E agora, através do meu terminal, eu preciso chegar naquela pasta onde está o Docker Compose. Então, eu vou listar o que está aqui. cd docker ls cd portainer ls. Aí eu estou aqui em docker compose.yaml. Eu já estou na pasta onde está o arquivo que eu colei. Beleza? Tem que ser na pasta, né? Para ele poder encontrar, senão não vai funcionar. Beleza? Então, como é que a gente dá o comando para ele poder executar e entrar naquele container, né? Então, docker compose up -d para ele não prender o nosso terminal. Beleza? Então, -d. Faltou o sudo, né? No caso, eu tenho que fazer sudo docker compose up -d. E aí, beleza. No teu caso, ele vai baixar a imagem primeiro, ele vai dar um pulling aí, vai começar a baixar um monte de coisa. Mas nesse caso, como eu já tenho a imagem baixada aqui na minha máquina, ele foi rápido, né? Ele só criou, porque ele já baixou, beleza? Mas no teu caso aí, ele vai baixar e no final ele vai criar e startar, beleza? E agora, como é que a gente pode acessar esse container, né? Se eu der um docker, sudo docker ps novamente, eu já consigo ver aqui, que eu tenho aqui um container chamado Portainer rodando, né? E antes não tinha. E na porta 9003. Como é que a gente pode acessar esse container agora? Então, eu vou vir aqui, localhost 9003 e dou Enter. Então, eu já consigo acessar agora o Portainer por aqui. Beleza? Então, username admin. Vou criar aqui uma senha. Ele te obriga a botar uma senha forte. Então, bota uma senha forte aí. Olha lá, tem que ser 12 caracteres no mínimo. Então, eu vou criar. E aí, beleza. Eu já tenho aqui um container que é capaz de administrar outros containers, né? E beleza. Aí aqui eu posso... Cadê? My Account. Eu vou ativar o modo Dark, né? Que é o comum aí, a gente gosta do Dark para não cansar tanto a vista. Aqui são os containers que eu tenho. No caso, eu tenho esse aqui, ó, de Hello World, que foi o que nós instalamos na primeiro vídeo anterior. Ele está aqui, ele não está rodando, né? Então o meu portainer está rodando. Aqui são as imagens que eu tenho duas imagens, no caso a do próprio portainer e a do Hello World. Aqui é a rede, no caso é o que permite que eu conecte com outros containers, né? Quando você tiver mais redes vai estar aqui. E aqui é o volume, né? O que eu posso persistir na minha máquina física. Nesse caso não tem nada. Então, basicamente assim a gente consegue ver
todos os containers que estão instalados na nossa máquina, beleza? Então, a gente já tem o nosso primeiro container rodando e por último agora eu vou instalar aqui um outro container para a gente poder também ver como que seria, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aí com uma sugestão de vídeo, um elogio, uma crítica e muito obrigado, até o próximo. Valeu!